Boa noite, amigos, amigas do Facebook. Boa noite, concidadãos, concidadãs de Jaboticabal. Esta live pretendo fazer toda sexta-feira uma live desse tipo. E a ideia é justamente apresentar algumas das realizações que nós conquistamos na administração de 89 e 92, 1989 e 92, quando eu fui prefeito da cidade de Jaboticabal. E hoje eu queria tratar de um assunto, aliás, eu coloquei aqui nos comentários o endereço do StreamYard. Se alguém quiser, através desse endereço, entrar e falar nessa live, pode fazê-lo. Bom, mas hoje eu queria discutir um assunto que é sempre muito importante, que é o crescimento da cidade, a expansão da malha urbana da cidade. A cidade vai crescendo. Eu lembro que, na época que eu fui prefeito, nós tínhamos, por exemplo, em torno de 15 mil ligações de água, um pouco mais. Hoje são 33 mil ligações de água na cidade. A cidade vai se expandindo e vai trazendo necessidades, novas necessidades, em todos os sentidos: transporte coletivo, abastecimento de água, escoamento de esgoto, iluminação, arruamento, né? Então, a cidade precisa contar com um plano diretor, um documento aprovado pela cidade, não é um documento da prefeitura, não é um documento de técnicos, fundamental a participação dos técnicos, fundamental a participação do pessoal, especialmente do pessoal do planejamento, mas esse documento tem que contar com a participação de toda a comunidade. E dizer, né, dizer para toda a comunidade, depois de deliberado por ela, como a cidade deve se expandir. Evidente, como é um documento de planejamento, e as coisas mudam, há surpresas, há novidades, esse documento tem que ser revisto de tempos em tempos. Mas o crescimento não pode ser objeto de um voluntarismo, como era no início, né? Como a cidade vai se expandindo, sem muito pensar no futuro. Ninguém imagina que a cidade vai ficar tão grande. E aí a gente começa a ter, por exemplo, estrangulamentos viários na cidade de Jaboticabal, por conta da maneira como ela foi crescendo, como, aliás, todas as cidades. Bom, e nós fizemos na administração de 89 a 92 o chamado Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da cidade de Jaboticabal. Não era obrigatório, naquela época, fazer plano diretor. Fazia a cidade que quisesse plano diretor. Aliás, a maior parte das cidades nem tocou nesse assunto. E nós fizemos um plano diretor discutido. Eu lembro de várias reuniões na Associação de Engenheiros e Arquitetos de Jaboticabal, na Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de Jaboticabal, com participação, com palpite de muita gente, e isso foi sendo construído, e nós apresentamos o plano diretor e aprovamos o plano diretor em 1991. Aliás, tudo que eu for falando aqui, eu vou depois ir divulgando essa revista de prestação de contas, né, de 1989 a 92, eu vou fotografando e colocando à disposição de vocês esta revista. Então, nós fizemos um plano diretor para Jaboticabal, setorizamos a cidade, não é? Foram 10 setores na cidade, né? Cada um com as suas necessidades, em termos viários, em termos de saneamento básico, em termos de drenagem urbana, em termos de iluminação pública. Então, nós fomos construindo esse plano diretor. Eu vou abrir aqui os comentários, né, para ver. Opa, está aqui o Jonathan presente, a Regina, o Eugênio Ferreira, o Márcio José da Costa, o Carlos Eduardo de Paula, o Zé Américo Sarge. Boa noite, população de Jaboticabal. Assunto importante hoje. Kelly Martins Ribeiro. Ô, Kelly, espero que esteja tudo bem com seu pai, viu? Antônio Ricardo Lima, a Isabel Ferreira, o Fábio Siqueira Greco, Marilene Lima, Miriam Nogueira Rodrigues Alves,
a Maria Natalina Fonseca, o Zé Ernesto Poli, o Gui Duque. O Gui Duque é lá de Presidente Epitácio, perto da cidade onde eu nasci, viu, Gui? Eu nasci em Presidente Prudente. Paulo Roberto Troiano, Marcelo Félix. Queria parabenizar o Marcelo e toda a equipe de saúde da Prefeitura pelo belo trabalho que vocês estão fazendo aí no controle, na tentativa, né? Está difícil, de controle da Covid-19. O Nicolas Roncato, o Paulo Roberto Troiano, já falei. Bom, então, dando sequência ao que eu estava falando, então nós fizemos um plano diretor. E nesse plano diretor nós pensamos, vamos falar de outras coisas do plano diretor depois. Vamos falar hoje do sistema viário. Pensamos em estender a malha viária da cidade e que os novos loteamentos considerassem um planejamento, um projeto de novas avenidas, novas ruas, né, que se instalam. A gente é muito comum ver isso. Né? Vamos pegar aqui o exemplo do Santa Luzia e Santa Teresa. Né? As ruas de um bairro não combinam com outras, com a do outro bairro, porque não houve, porque foi um momento de crescimento anterior. Hoje é importante que as ruas combinem. Se vai fazer um novo loteamento, as ruas têm que dar sequência, continuidade, não é? Para que não haja estrangulamento no trânsito, por exemplo. Bom, então nós pensamos aí na extensão da malha viária na cidade. Eu vou falar de uma parte só, depois eu, em outras lives, falo de mais coisas. Então, nós pegamos a Avenida Carlos Berqueira, a Avenida Marginal, que ia até a rua que vem do Sorocabano e sobe para o Cidade Jardim em direção ao Coab 2. É ali que terminava a Avenida Marginal, Avenida Carlos Berqueira. Da prefeitura até ali tem 2 quilômetros. Então, nós fizemos o seguinte, nós precisamos chegar com essa avenida até a Faria Lima, para, inclusive, desafogar a entrada principal na época de Jaboticabal, que era Major Hilário, ter uma outra entrada. E surgiu uma oportunidade quando, vejam como a administração tem que ter planejamento, mas também tem que ter capacidade de aproveitar as oportunidades. A Companhia Paulista de Força e Luz, que na época era uma empresa pública do governo do Estado de São Paulo, queria entrar com uma nova linha de energia em Jaboticabal. Entrar ali pela Marginal. E, para isso, precisava fazer um aterro, uma terraplanagem. Aí eles foram nos consultar se a gente topava fazer isso. Bom, já que precisa disso, vamos fazer uma avenida. Então, nós fizemos a terraplanagem dos 2 lados do córrego, né, córrego Cerradinho ali, que serviu para fortalecer a rede de energia elétrica na cidade, através da CPFL, uma nova linha da CPFL. Então, nós fizemos 2,5 km, tinha 2 km, nós fizemos 2,5 km até chegar à Faria Lima. E asfaltamos um dos lados desta Avenida Marginal. O outro lado foi asfaltado posteriormente, pela prefeita, salvo engano, da minha parte, Maria Carlota. Então, na Avenida Marginal, nós construímos gabiões, mesmo na parte que já estava pronta, faltava gabião. Gabião, hoje, pouca gente sabe o que é, né? É aquela proteção com tela de arame e pedra, que era feito pelos próprios funcionários da prefeitura. Nós tínhamos uma equipe de calceteiros, era o nome da profissão, que acho que hoje nem tem mais na prefeitura. Então, nós fizemos 1 quilômetro de gabião e construímos 2,5 km da Avenida Carlos Berqueira, fazendo com que a principal entrada da cidade hoje, né, virasse esta Avenida Marginal, dando fluxo para Faria Lima. E nós tivemos também outras parcerias. Uma parceria, por exemplo, com a Coplana. A Coplana hoje, que estava voltada apenas para Carlos Tonani, para a rodovia Carlos Tonani, também hoje ela tem uma frente para a Avenida Carlos Berquieri. E a Coplana doou para a cidade 2 pontes metálicas. Então, aquelas 2 pontes que existem próximo à Coplana foram doações da própria empresa, que interessava. Então, nós entramos com uma parte e a iniciativa privada
também entrou com outra parte. Foi uma grande obra, né? Uma obra que nós usamos o que nós tínhamos disponível, tínhamos equipe de calceteiros, tínhamos muita máquina de terraplanagem, né? E tínhamos uma equipe, tínhamos topógrafo, fomos fazendo um pouco. Muita gente duvidou, não vão conseguir. Conseguimos, terminamos, fizemos aquela extensão viária tão importante. Bom, e hoje? O que a gente pensa ali, né? Porque o que a gente percebe é que a Avenida Marginal Carlos Berchieri tem problemas de enchente hoje. E nós precisamos resolver isso. Precisamos dar um jeito, tem que fazer um projeto para conter a água, está se impermeabilizando, novos loteamentos vêm chegando. Então, o Parque das Araras, por exemplo, é um loteamento novo, né? É relativamente novo. Já tem outros loteamentos. Então, ali a gente precisa ir contendo a água, fazer um projeto para que não haja mais enchentes, como houve esse ano na cidade. Dois ou três momentos nós tivemos enchentes na Carlos Berchieri, de próximo à concha acústica. Bom, e vejam, a obra que terminou em 91, 92, depois teve uma parte que foi asfaltada, se revela tão importante nos dias de hoje, permitindo bairro ali em torno da Marginal, nesse trecho, da Carlos Berchieri, eu lembro só do Buenos Aires, que era um pequeno bairro, com 10, 15 casas. Né? Agora tem muito mais gente morando ali, tem muito mais empresas instaladas ali, especialmente de serviços, né? Além da Coplana, outras empresas estão instaladas ali. Ver como é importante a gente ir antecipando e dando oportunidade de crescimento para a cidade. Então, isso nós fizemos, e eu vou falar de outras iniciativas na área viária que nós tivemos de 89 a 92. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Paulo Ferraz, estamos juntos, meu amigo, Paulo. Paulo mora no Parque das Araras, não é, Paulo? Acho que é isso. Adriano Fonseca, boa noite a todos. Maria Carlota, boa noite, Bacarim e demais companheiros. O Jonathan, professor José Giacomo Arém, como corrigir as deficiências da malha viária de Jaboticabal, sobretudo em relação à realidade dos bairros mais vulneráveis de Jaboticabal. Eu, da minha avaliação, hoje o principal estrangulamento da cidade é a Comendador João Maricato. Né? Aliás, eu acabei de passar por lá agora. E é impressionante a quantidade de veículos que passam por ali. Motos, carros. Está certo que é uma hora no final de tarde, não é? Mas a Comendador João Maricato é o principal estrangulamento. E é possível, eu estive dando uma olhada ali, é possível a gente ter um projeto para ter uma outra rua paralela à Comendador João Maricato, que divida o trânsito com a Comendador João Maricato. Então, esse é um estrangulamento importante que a gente tem que dar conta na cidade. Professor Gebara, a importância da Avenida Marginal foi fundamental para Jaboticabal. Lembro bem como foi feita com recursos próprios e parcerias. É isso aí. Né? Nós fomos usando de maneira mais eficiente possível os recursos que nós tínhamos na prefeitura, os funcionários que tinham na prefeitura, quero agradecer, não vou citar o nome de nenhum, mas tantos funcionários que foram importantes nessa construção, o maquinário que a prefeitura tinha, né, e fomos e construímos a principal entrada de Jaboticabal. Estou vendo que aqui o professor Adriano está pelo StreamYard, vou adicionar o Adriano para ele fazer um comentário. Adriano, liga o microfone e pode falar, fique à vontade. Doutor Bacarim, boa noite. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Tá certo. Muito obrigado pela explanação, professor. Sempre é bom saber dos atos que foram feitos em governos anteriores, né? E a marginal para Jaboticabal é essencial. É uma via de grande importância para o deslocamento de carros. Infelizmente, a gente vê que, devido ao descuido, vamos dizer assim, do rio que nós estamos na marginal, muitas vezes acaba se tornando um problema, não é verdade? E após o ano 2000, 2001,
nós tivemos uma melhora na nossa economia. E Jaboticabal cresceu muito o número de veículos automotores. E hoje isso é uma problemática, né? E o assunto que o senhor está tratando hoje, que é a questão da malha viária, da questão de fluxo de carro para a nossa cidade, é muito importante. Ainda mais com essa pandemia, onde muito do comércio hoje é drive-thru. A pessoa para pegar alguma coisa, uma roupa ou e sair, e acaba trazendo empecilhos para as pessoas que necessitam trafegar mais rapidamente. E nós vemos alguns pontos na cidade muito problemáticos, professor. Isso eu acredito que tem muito a ver com a gestão, com o plano diretor, como o senhor falou. Uma organização melhor de um plano diretor poderia beneficiar bem mais a nossa cidade, que ela está crescendo, ela merece crescer mais, mas com certeza merece crescer de uma forma planejada, digamos assim, né, professor? O senhor poderia me falar sobre isso? Bom, Adriano, eu só peço que depois você desligue a sua entrada para outras pessoas. Perfeito, eu estou saindo, professor. Tá? Não, pode esperar mais um pouquinho, espera a minha resposta, depois você desliga. Tá bom. Mesmo porque você pode não concordar com a minha resposta, né, Adriano? Aí a gente vai entrando num debate. Uma réplica, né? Bom, mas você tocou num ponto seguinte, a questão do trânsito não é simplesmente, a malha viária é fundamental, mas também você pensar em mecanismos alternativos de deslocamento das pessoas. O transporte coletivo tem que fazer um reestudo da cidade, sem demagogia, sem apostar numa solução mágica. Não vou me estender muito nisso, que eu quero voltar mais para frente para falar sobre isso. Incentivar o uso de bicicleta. Eu sempre digo que Jaboticabal não é fácil para bicicleta, especialmente para as pessoas mais velhas como eu, porque é uma cidade com muito aclive, né? Tem uma hora que é declive, mas depois na volta é aclive, né? Ou o contrário. Então, mas a gente pode incentivar mais as bicicletas. Efetivamente tem que ter, especialmente na Avenida Marginal Carlos Berquier, tem que ter um controle maior da velocidade ali, né? Não multar, não é isso, mas os carros e as motos têm que respeitar os pedestres, os ciclistas, nós temos que criar essa convivência. Então, junto com a malha viária, a gente tem que também procurar incentivar outros meios de deslocamento das pessoas, fazer com que a cidade seja encarada não como uma cidade do automóvel. Teve um tempo que a gente pensou que avenida e rua é para automóvel, né? E automóvel voando. Hoje a gente já pensa diferente, temos que ter mais respeito por pessoas que estão a pé, que estão de bicicleta, etc. e tal, né? Então, acho que é isso que nós temos que ir discutir. O transporte coletivo entra nessa jogada. Eu não quero entrar nessa discussão agora para deixar isso mais para frente com um ponto específico, mas transporte coletivo é fundamental. Tá bom, Adriano? Tá certo. Professor, só uma questão. Pretendo até debater com o senhor mais à frente, porque transporte coletivo é de grande importância, mas observar a forma de economia que a gente vai fazer para poder termos um transporte de qualidade a um preço justo para a população é de grande importância. Então, mas quando o senhor for falar, a gente conversa melhor. Um abraço, professor, muito obrigado. Um abraço a todos e a todas. Tá bom. Boa noite. O Eugênio está para falar também, ele até fez uma sugestão, o Ica deu boa noite, o Roger Eduardo Felício também. Eugênio, vamos lá. O Eugênio trabalha com uma concessão de transporte, né, com os tuk-tuks. Trabalhava, né? Trabalhava. Então, professor, boa noite, senhor, boa noite a todo mundo. Um prazer estar aqui de novo falando com vocês. Então, eu andei muito, né, pelas ruas de Jaboticabal, em todos os bairros, conheço todos os bairros, praticamente todas as ruas. Então, assim, eu tenho um pouco de, como é que posso falar? Não é experiência, mas assim, eu conheço um pouco da cidade, as ruas da cidade. E tem muita rua e tem muita avenida que não, a meu ver, pelo menos, que andava adoidado, ruas que são contramão, ruas que são mão dupla, que poderiam ser mão única, e assim, parece que não tem um estudo, eu não sei, posso estar errado, para definir que rua que pode ser mão dupla e rua que
poderia ser mão única. E tem muitas, mas são muitas ruas, principalmente no centro da cidade, que não tem motivo de serem como são, né? A minha opção, você estava falando da João Maricato, né? Que realmente ali a João Maricato é terrível para andar. Principalmente, no meu caso, do tuk-tuk, né? A minha ideia seria fazer a Castro Alves mão dupla, né? Que eu acho que desafogaria bem a João Maricato. O que o senhor acha? Não, eu não quero dar um palpite tão específico assim. A minha impressão inicial não é, Eugênio, eu acho que a Castro Alves está meio distante da João Maricato. O estudo que eu acho que a gente deve fazer é verificar se há possibilidade entre a João Maricato e o córrego Jabuticabal de ter uma nova via ali, né? Hoje eu fiquei reparando, tinha várias construções ali, né, que foram desmanchadas, provavelmente por um loteador que quer fazer um prédio. Mas talvez fosse o caso de se pensar numa rua paralela, dando sequência ali a São Sebastião, dando sequência a São Sebastião, paralela com a João Maricato, até um pouco mais para frente. Então, é um investimento Isso razoável. seria uma obra bem grande, né? Isso aí. Mas veja, é possível conversar com os moradores dali que talvez eles interessem por isso, porque eles abririam mais uma frente para os seus terrenos e podiam vender essa frente. Então, a gente tem que pensar, estudar, né? Verificar o custo, mas eu acho que a solução que, em princípio, eu enxergo como mais procedente, ali é uma avenida paralela a João Maricato, respeitando a questão ambiental, ali tem questão ambiental, tem tanto o córrego Jabuticabal como o córrego do Hospício, então é pequenininho, mas tem ali, não é? Que vem lá da Rosinha Pacífico Vieira, salvo engano da minha parte, né? Vem lá do bairro X de Santa Rosa. Então, mas a minha proposta seria essa, viu? Outra coisa também que o senhor havia comentado foi sobre o transporte público, né? Eu acredito que esses ônibus que tinham, que eu nem sei se existe mais ônibus em Jaboticabal hoje, que teve uma época que ia ser de graça, teve uns rolos aí meio esquisito. Esses ônibus eu acho que são muito grandes para rodarem em Jaboticabal. A minha proposta eu acho, né, que para melhoria do trânsito seria tirar esses ônibus enormes e colocarem ônibus menores, micro-ônibus, para rodarem na cidade. Mesmo para passar na Rui Barbosa, esses ônibus, eu acho que nem passa ônibus na Rui Barbosa mais, ou passa, eu nem sei. Porque realmente é difícil, porque é muito estreitinha a Rui Barbosa para passar um ônibus daquele tamanho. Então, assim, próxima empresa que fosse entrar, fosse com micro-ônibus, ao invés desses ônibus enormes que tem, né? Isso é uma possibilidade, tem que se pensar nisso. Nós estamos sem transporte público, não? Sem transporte coletivo nesse momento na cidade. E sem tuk-tuk também. Pois é. Então tem que ter um estudo, uma regulamentação das várias alternativas. Hoje nós temos várias alternativas de transporte, né? Isso tem tudo para parte de uma regulamentação. E acho que a tua ideia é muito boa, você ter veículos, porque isso implica numa tarifa menor, não é? Não, e outra, um ônibus leva 45 passageiros, né? Agora, um tuk-tuk, para levar 45 passageiros, quantos empregos terão que ser gerados para levar essa mesma quantidade de passageiros? Né? Isso. Eu estou puxando a sardinha para minha brasa, óbvio, né? Não, mas veja bem. Você pode ter em momentos que não são de pico, ônibus de menor capacidade, que inclusive não é só a largura das ruas, às vezes tem valetas, né, grandes nas ruas que complicam o trânsito. Então, dá para pensar nisso. Tem cidades que adotaram essa convivência de um ônibus de maior porte e um ônibus de menor porte. Agora, isso é desde que o custo seja menor e implique numa tarifa menor. Né? Porque tem que fazer um estudo. E mesmo o conforto de um micro-ônibus é diferente do conforto de um ônibus grande, desses que tem aí atualmente, né? Pode ser, mas veja, eu acho que o ponto básico, porque o micro-ônibus normalmente só tem uma porta, né?
aí pode dar um certo tumulto aí entra e sai das pessoas. Mas a questão da tarifa é o básico. E Jaboticabal recuperou, é um ponto interessante para explorar mais para frente, né? Quem define a tarifa de Jaboticabal hoje é o município de Jaboticabal. Quando eu entrei na prefeitura, a tarifa daqui era amarrada à tarifa de São Paulo, um verdadeiro absurdo, tarifa da cidade de São Paulo. É um contrato totalmente ao interesse da população. Mas deixa isso mais para frente. Eugênio, eu agradeço a sua participação. Muito obrigado. Né? Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Eugênio, se o ônibus grande já dá um tumulto, imagina um pequeno. Aí acho que ele quis levantar a questão no horário de pico, quando tem muita gente. Né? Esse ônibus menor seria nos momentos com menor número de passageiros, que a Isabel está dizendo. Né? Os ônibus passam vazios, né? E mais de manhã e à tarde. Que ele está dizendo também, o ônibus lota principalmente quando é tempo de aula, é verdade. E agora, né, não tem aula, não tem estudantes, os estudantes usam muito, os estudantes da rede estadual de ensino, né, usam muito transporte coletivo em Jaboticabal. Bom, Eugênio, peço para você fechar o microfone, né, que está dando microfonia. Beleza. Eu queria agradecendo Veja que o pessoal está com vontade de falar, hein? Eu pensei em falar das avenidas, não é? E nós fomos para o transporte público e para as concessões, mas vamos voltar a esse ponto. Né? Estou querendo aí na semana que vem explorar um pouquinho mais a malha viária de Jaboticabal, mas nós temos que debater a situação do transporte na cidade. Né? Beleza, valeu. Deixa eu sair aqui para entrar no próximo, professor. Valeu. Bom, então, era para durar 10 minutos a live, já estamos com meia hora de duração. Né? Então, nós vamos encerrando. Eu quero agradecer a presença de vocês. Vamos continuar debatendo. É importante verificar o que já se construiu na cidade e é importante verificar as novas necessidades de Jaboticabal. Grande abraço, muito obrigado e até uma próxima.